Meninas, agora que nós retornamos para a nossa segunda parte dessa aula, vamos lá, capítulo 6, página 32. Vamos falar sobre oficinas recreativas para crianças e adolescentes. É um assunto muito bacana. Agora a professora vai dar algumas sugestões de atividades para serem aplicadas tanto com crianças quanto com adolescentes. Ah, vale ressaltar uma coisa. Tem coisas que são dicas, tem coisa que nós vamos aprendendo conforme nós vamos atuando, ok? Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês. E vou retornar com a seguinte frase. O sucesso, ele nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Tem certos tipos de momentos na nossa vida que nós temos que ser o quê? Persistentes. Sabe por quê? É só assim que nós conseguimos adquirir o sucesso, ok? Então, vamos fazer uma breve revisão? O que nós falamos até agora na aula anterior? Que para nós podermos aplicar uma atividade no nosso dia a dia, vamos supor lá que uma pessoa chegue e te contrate, vai contratar a Valdirene para cuidar, não quer pôr a filha ou o filho na creche, vai contratar a Valdirene para a Valdirene vir cuidar dessa criança em casa. Essa criança vai ser cuidada em casa e o que eu vou ter que saber para cuidar dela? Primeiro, identificar, definir qual a idade que essa criança tem. É uma criança? É um adolescente? É um bebê? Um adulto que precisa de cuidados? É um idoso? Seja qual for a faixa etária, eu preciso identificar quem é. Se é primeira, segunda infância, se é um adolescente, se é um adulto ou um idoso, para que eu possa aplicar as atividades. Por falar em atividades, recebi a atividade de vocês que eu coloquei lá no grupo, muito bem. Fiquei muito feliz, esse espaço entre uma aula e outra, sempre a professora vai colocar alguma atividade para saber se você teve uma boa compreensão daquilo que você ouviu. Tem a apostila como apoio. E a pergunta agora é o seguinte, já que até agora nós falamos sobre definição de público-alvo, agora a gente vai falar de recreação. Quais as oficinas recreativas? Ou seja, o que eu posso fazer para inserir na agenda ou no cotidiano, na rotina, cada um utiliza um nome, na vida dessa criança e desse adolescente? Bom, como eu falei anteriormente, nós vamos ter que estar sempre buscando novas atividades. Você vê, ó, minha época, olha, de algum tempo atrás, eram atividades diferentes do que hoje em dia. Hoje em dia utiliza-se muita atividade com tecnologia. Os jovens, os adolescentes, eles são excelentes em tecnologia, mas às vezes não são tão bons em como se comunicar. Você vê dois jovens namorando hoje em dia, é mais ou menos assim. Você viu lá a foto que eu postei? Eu vi, eu curti. Ponto, acabou o assunto. Então, o que a professora quer dizer com isso? Nós somos responsáveis, às vezes, pelo futuro desse jovem. Nós temos que mostrar para ele que a tecnologia, ela está na nossa vida, mas ela não é só a tecnologia que é a nossa vida. Nós somos humanos, nós precisamos de atividades, de um olhar no olho do outro, aprender a entender quando alguém está sendo irônico com a gente. E, às vezes, a tecnologia está impedindo isso. O desenvolvimento pessoal. Nós vemos pessoas que são hackers, eles são totalmente tecnológicos, mas no relacionamento, ele não consegue se expressar, falar que ama. Então, hoje nós vamos falar aí de atividades, ou seja, atividades para crianças e adolescentes. Só que só relembrando, a gente já falou isso anteriormente, a professora vai refrescar a memória de vocês falando o seguinte, toda atividade deve ser planejada previamente, para que a gente aplique ela. Qual que é o objetivo? Um exemplo, se eu perguntar para a Valdirene aqui, Valdirene, qual que é o objetivo de ensinar uma criança a brincar de amarelinha? Ela vai falar, professora, ela vai ver números, ela vai aprender equilíbrio na hora que ela estiver pulando, ela vai aprender a guardar a vez dela, ela vai aprender regras, entendeu? Então, quando você vai fazer algo para alguém, não importa qual é a faixa etária, tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo que você quer atingir, ok? Então, para iniciar essa aula, eu vou iniciar sempre colocando uma pergunta. A minha pergunta hoje é, se até o final da aula você saber responder ela, eu vou ficar muito feliz.
quais as atividades que podem ser incluídas na programação diária de uma criança e de um adolescente. Quais são essas atividades? Atividades de literatura e artes. Hoje, jovens não querem saber o que é arte, são poucos os que querem saber o que é arte. Ciência e tecnologia, que é o que todos querem. Muitos querem tecnologia, não querem saber o que é ciência. Você viu? Nós estamos numa época que, se não fosse a ciência em parceria com a tecnologia, não se desenvolvia uma vacina. E se todos fossem só tecnológicos? Como é que iria fazer a parte prática dos pesquisadores que foram lá, que desenvolveram uma vacina? Então, tem que ter aquela criança que você vai despertar nela a ciência, a tecnologia, o adolescente, teatro, a dança super importante como atividade física, atividade, não é a palavra correta que eu ia dizer, é não só física, mas também mental. Isso ajuda o desenvolvimento motor. Uma boa roda de conversa, como eu falei anteriormente. Hoje em dia, jovens, vocês não sabem a dificuldade que é preparar um jovem para uma entrevista de emprego. Ele não sabe onde pôr a mão, ele não sabe o que falar, ele entende de apertar botão. Aí, quando ele está sem o celular dele para se apoiar e consultar o Google, quando alguém pergunta assim, quais são as suas maiores qualidades, ele fica assim, qualidade? Ele está acostumado a pular no Google, quais as 3 maiores qualidades? Então, é isso. O papel do cuidador é, em atividade física recreativa, saber quais as atividades que podem ser incluídas na programação diária de uma criança e de um adolescente. Então, só repetindo: literatura e artes, ciência e tecnologia, teatro, dança, roda de conversas onde ele pode expor para o seu colega ou para um adulto sobre o que ele está sentindo, como ele está se sentindo, e esporte. O esporte, ele retira muitos jovens e adolescentes das drogas, do mundo do tráfico, enfim. Não vou nem entrar nesse mérito, mas para que você saiba que é muito importante um jovem estar envolvido no meio do esporte, para cuidar não só da mente, como do corpo. E agora o cuidador. O que o cuidador deve fazer nesse momento? Toda vez que terminar uma atividade, seja ela de qualquer item desse que a professora comentou, conversar com ele. Um exemplo, assim como eu faço, às vezes no final da aula, eu pergunto para vocês sempre. E aí, qual foi o objetivo que você entendeu que a professora explicou isso na aula para você? Para ele refletir. Você está fazendo sua atividade física? A professora está aqui dizendo que é importante fazer 30 minutos por dia. Você está fazendo? Vamos tentar fazer? Vamos tentar mudar? Então, primeiro item. Já que eu falei que a atividade as oficinas recreativas para criança e adolescente, primeira coisa é literatura e artes. Qual que é o objetivo do cuidador fazer isso? Ó, anotem aí. Estimular a criatividade e a imaginação da criança ou do adolescente. Então, quando você propor algo, ou ainda, vamos supor, a Liana vai estar para se formar e vai ser contratada como cuidadora, onde ela vai ficar responsável pela parte ali de estimular as crianças, os adolescentes, na parte de literatura e artes. O que ela vai lembrar da aula? Ela vai lembrar que a professora falou para ela que quando a pessoa lê, quando a pessoa entende um pouco sobre artes, estimula a criatividade e a imaginação. Vai ser pessoas criativas, serão futuros jovens e adolescentes que farão toda a diferença no mercado de trabalho. Item 1. Item 2. Como que eu estimulo uma criatividade no meu jovem, no meu adolescente? Levando ele para fazer visitas, ou uma visita a um centro histórico. Ele vai lá num centro histórico para fazer o quê? Ele vai conhecer como que é um museu. Como que é a época dos dinossauros? Às vezes é aquela criança que nem sabe que um dia aqui na Terra teve dinossauro. Quando você vai levar ali, então essa é uma atividade que não é só para a criança e para o jovem, é para a gente também. Vamos supor que a Valdirene está cuidando lá de um idoso e ela fala, já sei, eu lembrei daquela aula.
vou planejar uma visita a um museu. Aí ela vai saber que hora que funciona, o que ela precisa, e vai levar esse idoso lá. Mas, na verdade, não vai ser só o idoso que vai ser beneficiado, vai ser ela também. Ela vai lá levar ele para conhecer, ele também vai conhecer. E isso faz com que a gente, a criança, o adolescente, seja estimulado, não só a dele, mas como a nossa que vai estar acompanhando também. E ainda, se possível, fazer isso em grupo. Ah, vai levar a criança, se puder, leve o primo junto, levar mais outra criança, porque uma acaba conversando com a outra. Oh, você viu isso? Outra, você viu aquilo? Item 2. Como que eu posso fazer para estimular essa criança a ler? É difícil, hoje em dia os jovens têm preguiça de ler. Ele lê a primeira frase, daqui a pouco ele não quer ler mais. Faça um grupo de competição de leitura. Procure saber, um exemplo. Jovem gosta do quê? Ah, gosta de anime? Jovem gosta de desenho, professora, o que é isso? Eu só sei porque meu filho fala sobre isso. Não entendo muito de anime, não, tá? Estou dando exemplos. Jovem gosta de jogos, mas e isso dentro da leitura? Vamos pegar a parte técnica. Quem inventou esse jogo? Vamos estimular eles ali e discutir. Quem que inventou esse jogo? Vamos fazer uma busca lá no Google, vamos saber quem que inventou? Só que o cuidador tem que prestar muita atenção que em relação aos livros que são escolhidos, assuntos que sejam de acordo com a idade dele. Sabe por quê? Se você pegar lá, vamos supor que a Dariane gosta de moda. Ela pega um livro que fala sobre moda. O adolescente vai olhar para ela e fazer assim: moda? A Valdirene gosta de maquiagem. E ela tá achando que aquilo tá o máximo. Ela dá para o adolescente fala: maquiagem? Tem que ser algo que tanto a criança, por exemplo, criança gosta de Hot Wheels. Quem inventou a Hot Wheels? Quais os modelos da Hot Wheels? Vamos pesquisar? O que quer dizer aquele modelo assim? Um competindo com o outro, entendeu? É estimular a criatividade, pesquisa e leitura. Ok? Combinado? Então, essa é a forma de literatura e artes na vida de uma criança. Não é só ficar olhando imagens no Google. É se na nossa cidade ou em cidades vizinhas, você estimular uma visita ao local. O que mais que a gente pode fazer com ele? Ciências e tecnologia. A parte da ciência, ela é fantástica. Antigamente, para se filmar algo, era um caos. Hoje, existem os drones. Mas quem criou o drone? Vamos estimular ele a entender que esse avanço tecnológico que a gente teve dá acesso a muita coisa que às vezes nem nós sabemos. Você sabia que tem algo chamado um óculos de realidade virtual? Aonde esse óculos, ele pode simular como se estivesse andando numa montanha-russa. Aí você vai dizer, professora, nem eu conheço isso. Eu estou dando sugestões, tá? Como eu falei, são sugestões de mídias novas e que a cada hora surge algo novo. Então, o uso de atividade relacionada à tecnologia, ele é estimulante. Criança e adolescente adoram a tecnologia. São fascinados. Tem bebezinho ali que você chega a ficar abismada. A criança não sabe falar nem o nome do pai e da mãe, mas ele sabe certinho. Não estou fazendo propaganda, não, mas ele entra no YouTube, ele entra no Facebook, ele entra nas mídias sociais ali, melhor do que muita gente que é alfabetizada. Então, o que eu tenho para dizer? O adolescente, ele fica o dia todo em jogo, se você deixar. Só que assim, o que é o papel do cuidador ali, ó? Desde o começo a professora fala, orientação. Tudo na nossa vida tem que ter moderação. É você montar a agenda dele e deixar bem claro assim, ó, traz benefício você mexer com a tecnologia, aprender sobre tal coisa? Ok. Mas agora é a hora da gente aprender um pouquinho sobre ciência. Experimento científico. Então, curiosidades. Você fala assim, professora, eu, depois de velha, vou ter que ler. Eu falo assim, porque é a expressão que vocês usam. Eu falo. Velho, coisa velha na nossa vida deve ser nosso passado. Nosso presente, a gente é jovem. Não importa qual a idade que tenha. Vamos pesquisar. O que eu posso fazer para minha criança? O que a minha criança... Já que na escola, antigamente, ó, eu posso afirmar, a minha época de educação era muito boa, era muito bacana. Nós tínhamos feira de ciências, onde os alunos
desenvolviam algo voltado à ciência. Eu aprendi como é que um vulcão explodia. A gente fazia ali uma mistura nas aulas de química. Então, isso, você vai dizer, professora, isso eu tenho que saber. Não é que você tem, deve ser um prazer. Às vezes, você saber e aprender junto com a sua criança e com o seu adolescente. Ou seja, desenvolver habilidade. Quem garante que a criança que você está cuidando hoje não é o Einstein de amanhã? Você não sabe. E aí vai depender, às vezes, de você. São coisas que você estimula. Exemplo, Valdirene vai ser vovó. Porque ela está aprendendo na aula, ela vai colocar em prática, ela vai ensinar a netinha dela. De repente, a netinha dela é a Einstein do futuro. Porque desde criança ela vai incentivar aquela criança a gostar daquilo, entendeu? Então, ciência e tecnologia são duas palavras-chave para se colocar no dia a dia de uma criança. Agora que está na época da escola, em aulas que não são presenciais, é a hora de você estar ali, ler sobre isso e pôr em prática com a sua criança, mas sempre com muita segurança, conforme a imagem que vocês estão observando aqui, né? Outra atividade, teatro e dança. Movimentar o corpo, não só a mente, mas o corpo também. A dança desde a infância. Qual que é o objetivo que ela tem? Ela não tem o objetivo de formar dançarino, formar, professora, não quer fazer balé. Não, não é formar dançarino. É estimular a gostar de arte, a gostar de sociabilizar, porque através da dança e do teatro, o adolescente ele se solta mais, ele aprende a se expor. Nada impede que essa criança, que esse adolescente tenha um dom futuro. Se ele quiser se profissionalizar, depende muito da família, depende muito do querer, do estímulo dele. Mas o que a professora quer dizer? A dança, o teatro, ele promove benefícios tanto na parte emocional, na parte social e cultural da criança. Ou seja, emoção, autoconfiança, aquela criança se sente valorizada. Social, porque está junto com outros, a aceitação do outro. E cultural, por exemplo, a peça de Shakespeare, vai aprender ali Romeu e Julieta, vai se tornar futuros românticos também, porque o amor não morreu. Romântico, as pessoas reclamam, não se faz homens românticos, mas cadê as mães, os profissionais que formam essa criança e esse adolescente romântico? Depende de nós. Roda de conversa é outro item que é importante ter, porque hoje em dia a criança se expõe só através de rede social. Tem uns que escrevem, vou me suicidar. Poxa, esse adolescente está gritando socorro. Eu tenho que compartilhar com vocês um caso, o quanto é importante a roda de conversa estar no dia a dia de um jovem, de um adolescente, porque ela traz benefícios que tanta criança vai aprendendo a se expor desde criança, o adolescente, expor a opinião dele, a aprender a ouvir os outros também, a respeitar. As rodas de conversa tem que ter um mediador. Como assim? Vamos supor que você fica sabendo que vai ter uma ação lá, antigamente tinha muito isso, nas escolas. Você que ficou responsável, a mãe não pode ir, você vai lá na reunião para participar. Então, você tem que acompanhar como que, não é gírias, é você saber que cada um sabe a sua forma de se expor. Uma menina, ela, 16 anos, enviou uma foto para um outro adolescente, sem a parte de cima da roupa dela. Esse adolescente espalhou para uma escola inteira, que ele tinha no grupo, ou seja, escola inteira, a expressão de dizer para alguns ali, e só a mente da menina ficou tão abalada com aquilo que ele fez, que ela ficou sabendo, que ela se suicidou aos 16 anos, porque ela mostrou o seio. Ele expôs a foto dela. Então, aquele bullying ali que foi feito, se ela, de repente, tivesse um preparo emocional, tivesse ali um acompanhamento, às vezes, um pouco mais da família ou de alguém para poder auxiliar ele, realmente, o que o menino fez não tem justificativa, mas a ponto de tirar a sua vida, e é papel do cuidador, então, ajudar nesses argumentos, tirar dúvida. A jovem acaba engravidando na primeira relação sexual com 13, 14 anos, por quê? Não conversa, não pergunta para o professor na sala de aula porque tem vergonha, não pergunta para a mãe porque a mãe não dá abertura, não quer falar. Não pergunta para o cuidador acha que não é papel dele. Engravida. E aí, o que pode acontecer? A importância da roda de conversa. Ter outros adolescentes retirando as mesmas dúvidas que ele. E quando isso acontecer, você pode ter, às vezes, dar um espaço, fazer como essa imagem. Deixe ele, naquele momento, viver o momento dele. Não se sentir que ele é fiscalizado.
Se for preciso, conversa até com a mãe. Leve esse adolescente ao psicólogo para conversar. Leve para conversar lá com a enfermeira no postinho de saúde, se ela quer tirar dúvida sobre sexualidade e não quer falar nem com você nem com a mãe. Esporte. O que o esporte é importante e traz para a vida da criança? Além de atividade artística, cultural, que a professora já comentou, a parte de esporte, a prática do esporte, às vezes ela precisa um pouquinho de organização, de persistência de quem está cuidando. Por quê? Às vezes a criança não quer nada com nada, ela só quer o celular. E aí a prática de esporte, ela vem assim, como se fosse uma obrigação. E na verdade não é uma obrigação, deve ser um prazer. Por quê? O praticar esporte traz benefício à saúde. O aprendizado dessa criança vai desenvolver atitudes até morais ali. É muito interessante que você vê que criança que pratica esporte são crianças organizadas e disciplinadas. Não que todas são, mas isso é aprendido no esporte. A disciplina, a regra. Criança que pratica esporte começa a adquirir hábitos saudáveis. Aonde eu quero chegar? A atitude. A atitude de relacionamento interpessoal depende do cuidador. Se a mãe não está fazendo o papel, o pai não está, e você fica com essa criança o dia inteiro só assistindo televisão e jogando, salvo, guardem bem essa informação que eu vou falar. Agora é uma época atípica. Ninguém, esses anos todos, por exemplo, é a primeira vez que eu enfrento uma pandemia com tantas percas. Então, agora é momento de ficar em casa, é momento de fazer todas as prevenções contra o contágio, seguir as regras que é para serem feitas. Eu estou falando todas essas informações que eu passei até agora aqui na aula, é para que a gente coloque em prática com a criança e com o adolescente, após isso ser liberado esse momento. Então, esse momento, ele nem conta com tudo isso que a professora está falando até agora. É para que vocês saibam que a criança tem que desenvolver a parte interpessoal, disciplina, respeito aos seus colegas, responsabilidade, o bullying. E aí é onde eu quero que vocês destaquem aí, que é o cuidador que incentiva essa prática de esporte. Sempre respeitando o limite de cada um. Essa criança está acima do peso, você não deve falar assim, você está gordinho, por isso que você tem que fazer exercício. Não se faz isso com a criança. Argumente para ele o seguinte, vai ter um momento de jogar videogame, vai ter um momento de jogar videogame. Agora é o momento de fazer esporte. Porque se não fizer esporte, não vai ter o videogame, ok? Estamos combinados? Se você não quer fazer esporte, não tem videogame, não tem celular. Faça trocas, se for necessário. Se essa é a forma de você incentivar e respeitar ele, mostre para ele que você está respeitando e você está querendo cuidar dele. Resumindo agora, para fazer um fechamento da nossa aula, as atividades recreativas, tanto para criança quanto para adolescente, elas servem, não é para passar o tempo, mas o objetivo dela, a professora vai perguntar isso para você depois, é auxiliar no desenvolvimento físico e mental, tanto da criança quanto do adolescente. Não se coloca na agenda de criança. Todas essas atividades que a professora está falando até agora, sem que você tenha um objetivo, tanto para desenvolvimento físico quanto mental. Porque sempre que possível, hoje na aula, eu dei algumas sugestões de atividades, mas não é por isso que você vai parar. E se hoje você fosse cuidar ali de um adolescente de 11 anos de idade, vamos supor, 12, essa criança lá quebrou o braço, você vai ficar fazendo o quê? Você vai dar um celular na outra mão que não machucou, sentado do lado dele e ficar assim olhando para a cara dele? Não. Você vai pegar a tua apostila, você vai assistir o vídeo da aula, você vai relembrar da sua aula e vai programar o que você vai fazer com esse adolescente. Porque esse adolescente, daqui a pouco, ele vai entrar até em depressão. Ele vai se sentir, ele vai ser prejudicado a autoestima dele. Entenderam? Então, é nós. Então, se somos nós que fazemos isso, olha só. Até agora, nessa aula essa segunda aula nossa, nós falamos de algumas atividades, tanto para a parte mental, quanto para a parte física. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade falando, mas agora nós vamos falar de oficinas recreativas para idosos e atividades físicas para PNE. O que é PNE? Pessoas com necessidades especiais.
Idoso não é porque é idoso, tem que ficar o dia inteiro sem fazer nada em casa, não, tem que fazer atividade. E principalmente você tem um cuidador, a família contratou você, vamos pensar. Não é ele ficar sentado na cadeira assistindo a novela da tarde e você no celular mandando mensagem para a família inteira. Não, não. Tem um momento de assistir TV? Tem. Mas tem aquele momento que você vai lá, nem que seja pegar um pezinho de 1 quilo. Vamos mexer com a mão, vamos mexer com o raciocínio dele, vamos pôr atividade, vamos propor. E quando a gente faz isso, quando a gente ensina alguém a fazer algo, a gente ensina e aprende também. Ok? Então, a próxima aula vai estar assim, ó, imperdível. Porque hoje nós falamos do quê? Vamos fazer uma pequena revisão aí. Hoje, nós falamos de atividades recreativas para crianças e adolescentes. Que atividades que são essas? Então, eu disse que no final da aula era para vocês saberem responder essa perguntinha aqui, ó. Quais as atividades que podem ser incluídas na programação diária de uma criança e de um adolescente? Por exemplo, você pode pegar lá, segunda-feira, atividade de literatura e arte. Vamos pesquisar sobre quem foi o maior escritor. Vamos ver qual é o maior museu daqui do Brasil e fora do Brasil. Ciências e tecnologia na terça, na quarta teatro, na quinta roda de conversa, na sexta esporte, e assim. É você que vai ver que hora que você vai conversar com a família para pôr isso na atividade dessa criança, desse adolescente. É não deixar ele ocioso. Guardem bem o que a professora vai falar. Mente desocupada é oficina do diabo. Deixar a criança o tempo inteiro parado, sem preencher o tempo dele, não sempre com a mesma coisa, é criança betulada. Ou se você deixar, enquanto você não ocupa, alguém ocupa com coisas que nem sempre muito boas. Ok? Então, essa é a dica que a professora está dando. Mantenha a mente da criança e do adolescente ocupada. Então, agora que nós vamos encerrar a nossa aula, que nós já falamos ali do papel do cuidador, que o objetivo dele é auxiliar o desenvolvimento físico e mental dessa criança. Na próxima aula, nós iremos falar, então, outras sugestões. O que a gente pode fazer com nossos idosos? E se nós somos cuidar de um cadeirante? O que a gente vai ajudar? Aqui em Rio Preto, tem algum lugar que eu poderia estar levando ele para fazer alguma atividade? Nós vamos falar na próxima aula sobre isso, tá bom? Vou encerrar esse momento falando para vocês o seguinte, que o sucesso é uma série de pequenas vitórias. Para você ter sucesso, seja você como mãe, como profissional, como filha, esposa, enfim, cada um de nós desempenhamos papéis, ou às vezes múltiplos papéis. Então, nós não temos sucesso porque uma coisa deu certo. Nós temos sucesso, sabe por quê? Porque são uma série de pequenas coisas que vão acontecendo na nossa vida e Deus vai nos dando a vitória. Então, se o sucesso é uma série de pequenas vitórias, eu vou desativar o microfone de vocês e gostaria de falar com vocês o seguinte. Liana, Valdirene, Dariane, a respeito dessa aula que nós falamos sobre a importância ali de nós auxiliarmos no desenvolvimento mental e físico da criança. Ficou alguma dúvida? Alguma de vocês ficou em dúvida, Liana? Ô, professora, Oi, Valdirene. assim, dúvida não, mas a senhora me fez ver que eu fiz um bom trabalho, porque eu fui mãe, porque fui de uma geração que tudo era censurado, né? Sim. Então, eu consegui passar bastante valores para minha filha. Isso. E também, assim, a questão do bullying, ela sofreu bastante bullying. Só que Deus me deu sabedoria de falar para ela assim, filha, você está acima do peso, mas na hora certa, você vai perder. Tudo tem a hora certa. E hoje, a senhora tem uma ideia, ela com 9 anos pesava 52 quilos. Na escola, chamava ela de orca, de baleia, Free Willy. Aí eu entrei né, como coisa para conversar com ela, tudo. Tudo que a senhora falou na aula, eu repliquei na minha filha sem saber. Isso. Sabe? Porque, assim, se eu fosse aplicar a educação que os pais deram na minha época, por exemplo, que a gente brincava de queimada, amarelinha, pula-pula, pula-corda, o pai olhava, a gente não entrava e batia na gente. A educação era abaixo de porrada, sabe? Aí, televisão, por ser evangélico, não podia, a gente ia no vizinho, quando chegava, apanhava. Então, assim, a sua aula hoje me fez lembrar que eu fui, assim, uma super mãe, sabe?
Que bom. Em todos os aspectos. Então, eu fico feliz e que vocês sejam também super cuidadosos. Pense assim, que quando essa família confia em deixar você cuidando da criança ou daquele adolescente, eles estão entregando o tesouro deles na mão de vocês. Então, assim, conversar com a criança, você viu um adolescente não comendo, ou pelos cantos, ou não querendo conversar, de repente esse adolescente está sofrendo bullying na escola, ou ele tem dificuldade com o relacionamento, porque ele se acostumou muito só com isso aqui. E quando ele precisa realmente conversar com outra pessoa, ele não sabe se expressar. E é nosso papel cuidar justamente disso daí, auxiliar. Por isso que eu falei que tem um instinto maternal sendo colocado em prática. Mas eu peço a Deus sabedoria para a vida de vocês, que vocês consigam colocar em prática isso na sua vida profissional. E para mim encerrar, Dariane, ficou alguma dúvida a respeito dessa aula? Não, professora. Bacana? Deu para... Bacana. Deu para entender, tadinho. Informação? É. Liana, tudo certinho?